Olá, pessoal. Então, chegamos aí à última, né, aula em referente à API do FreeRTOS. Para isso, eu vou aqui mostrar para vocês onde encontrar, né, o conteúdo referente a essa aula, que vai ser o Task Notification. Então, aqui na página do freertos.org, né, em Resource, Book and Manuals, nós vamos acessar aqui, né, os documentos que estão disponíveis, sendo que um deles é este e-book aqui, tá? Então, beleza, vamos abri-lo. Então, vamos ver, ele vai fazer o download aí. É um livro muito bacana, tem toda a referência aí do FreeRTOS com explicações bem interessantes. Então, recomendo aí que você baixe ele e deixe aí como sua referência aí, quando você tiver dúvidas sobre as APIs, né? Então, nós já vimos aí boa parte das APIs e agora nós vamos ver Task Notification. Então, só dando uma olhada aqui, né, ele tem os capítulos aqui sobre o FreeRTOS, depois sobre o trabalhamento aí com memórias, né, Task, depois vai indo as filas, Software Times, que foi o último assunto que nós vimos, né, parte de gerenciamento de interrupções, os semáforos, né, e aí, beleza, Event Groups que a gente também viu. E agora nós vamos ver essa parte aqui de Task Notification. Tá? Então, eu vou usar esse material como referência aqui para a gente trabalhar, né, no conteúdo. Então, a ideia aqui é usar, né, uma comunicação entre uma tarefa mais diretamente. Nós sempre, né, até agora, né, nós sempre usamos um objeto para a comunicação. Então, seja uma fila, um grupo de eventos ou semáforos para fazer essa comunicação entre tarefas. Tá? Então, a ideia aqui do Task Notification é fazer uma comunicação direta entre as tarefas, né, ou entre uma interrupção e uma tarefa, sem necessidade de ter um objeto aqui intermediando. Tá? Então, esse é um recurso também que tem no FreeRTOS. Precisamos habilitá-lo, né? Por default, aí no port para o ESP32 ele já vem habilitado, tá? Mas é importante verificar se ele não estiver habilitado, nós devemos colocar aqui, configurar esse define lá no freertos config.h com, tá? E assim a gente consegue trabalhar com a notificação entre tarefas, tá? Então, a ideia é que a gente tenha uma comunicação mais eficiente e consiga, né, direcionar a notificação para uma task em específica. Tá? Então, aí como vantagem, né, além de otimizar essa comunicação, esse recurso, né, ele consome menos memória do que você criar um objeto para comunicação. Tá? Então, a ideia aí é beneficiar nesse ponto. Lógico, tem outras limitações que ele não vai suprir, tá? Então tem que tomar cuidado quando você vai mandar um evento, né, de uma interrupção. Então você pode mandar de uma interrupção para uma tarefa, tá? Mas o contrário já não é, tá, tão usual, ok? Beleza? Então é isso aí. Então fica aqui a referência. Deixo aí para vocês darem uma olhada com mais detalhes e vamos aí para os nossos exemplos, onde nós vamos usar aí a API. Perfeito? Então aqui, né, no Visual Studio com Platform I/O, eu já deixei lá nos nossos exemplos os exemplos 18, 19 e 20 que trabalham aí com Task Notification. Então para começar, vamos ver aqui o 18, tá? Então o 18 ele é um exemplo aqui que mostra como, né, usar o Task Notification de uma interrupção para uma task, certo? Voltando aqui, vamos entrar aqui no freertos.org, vamos acessar a API, né? E aqui na parte de Task Notification, vamos olhar aqui, temos aqui a API, certo? Então,
a gente vai ter ela como referência aqui, mas vamos olhando no código para ver como foi implementado. Tá? Então, os includes que a gente já vem trabalhando aí, foi usado aqui definição de dois pinos, um para um LED e outro para um botão. Aqui tem um handle para, uma task que foi chamada aqui de task trata ISR BT. Aí o protótipo para essa task, uma função auxiliar para inicializar o hardware e o callback aqui. Já está o callback aqui dessa interrupção do botão, tá? A gente já explica ele. Então no setup inicialmente foi inicializado o hardware, onde é feito aqui a parte de configuração dos pinos e também habilitar a interrupção. E depois foi criada uma task aí, né, com um stack aí do tamanho mínimo mais 1024. Ela foi direcionada para a PPCPU e está com a prioridade 1. Certo? Como a gente já vem trabalhando aí, nada de diferente. Então, aqui na task trata ICR do botão, ela fica esperando uma notificação, tá? Do port, uma notificação para ela, tá? Esse pedir true a gente vai ver o que significa e ela espera indefinidamente, tá? Nós podemos trabalhar então com um timeout. Então vamos ver lá o que significa esse UL task notify take. Então, olhando aqui na API de task notification, nós temos aqui o UL task notify take. Clicando, nós temos toda a explicação. Então nós precisamos aqui passar dois parâmetros. O primeiro é xClear count on exit. Então, se nós passarmos true, ele vai apagar, né, a quantidade de notificações que chegam. Então a gente pode contar, né, caso venham mais notificações do que é tratado, algo similar ao semáforo contador que nós usamos na aula de semáforos, tá? Então, se a gente deixar false, nós conseguimos contar. E se você deixar true, você apaga. E aí só trata uma vez e apaga, independente de quantos tiverem. E aí o timeout que a gente pode configurar. Se nós colocarmos PDMS lá, na verdade o port max delay, né? Nós deixamos no máximo. E caso a gente queira transformar algo não em milissegundos, dá para usar essa macro aqui, que ajuda bastante, como nós já estamos usando aí em outros exemplos, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ele vai esperar, chegou, né, ele vai ficar preso aqui, né, indefinidamente, porque a gente usou o port max delay. Quando tiver uma notificação, essa task vai ser executada, aí ele vai imprimir, tratando interrupção, e vai inverter o estado aqui do LED. Eu coloquei um delay aqui, esse delay fica preso, tá? Então a ideia aqui é que ficasse preso mesmo, não é para usar o VTask Delay, 500 milissegundos, só para a gente ver o efeito disso. E aí beleza, lá na interrupção no botão, né? A gente sabe quando o botão vai para nível lógico, né, borda de descida, ele vai gerar essa interrupção. Então VTask notify give from ISR, então a gente usa aqui a função preparada para interrupção, direciona para a task. Então qual que é a task? Então a gente passa o handle da task que a gente quer notificar, e a gente pode ter um parâmetro também para habilitar uma tarefa de maior prioridade. Nesse caso aqui, ele está falso, então não vai habilitar. A gente está trabalhando somente com uma task, então não faz sentido isso, tá? Mas é uma opção também caso você esteja trabalhando aí com mais tarefas. Então vou gravar aqui. Dessa tarefa aqui, né, dessa função não tem muito segredo, né? Então é praticamente o que a gente usou lá em semáforos, né? Então passo o handle aqui, no caso da task, e ele já vai direcionar a mensagem diretamente para aquela task. Então vamos dar aqui o upload e vamos verificar o funcionamento aqui deste código. Beleza, vou abrir aqui a serial. Então tá aqui. Se eu apertar o botão, né, a gente sabe quando pressiona o botão dá o bounce, pode gerar mais interrupções, mas vamos ver o que acontece aqui se eu apertar uma vez. Então, tratando a interrupção. Como a gente deixou um tempo aqui de delay, né, pode ser que ele não dê tempo de pegar outro, né, o bounce, né.
E aí, no caso aqui, a gente também está colocando pid true, então ele limpa. Então, eu consegui dá até para fazer uma espécie de filtro. Não é a melhor forma, mas dá para fazer isso. Então, sempre que eu pressionar o botão, vai vir a notificação aqui do callback dessa interrupção, que vai liberar esta task que vai fazer o tratamento. Tá? Então, tá algo nesse sentido. Lembrando que é similar ao que nós usamos com o semáforo binário, até mesmo contador, porém essa notificação é direta, não usa esse objeto. Então, consequentemente, nós temos aí uma otimização da RAM. Tá? A gente não precisou criar nenhum objeto para fazer essa comunicação. Foi simplesmente uma comunicação direta entre as duas estruturas. Legal? Então, assim a gente consegue fazer uma notificação. Dá para perceber aqui que, dependendo, né, do estado, sei lá, a gente pode até fazer um teste e direcionar para outras tasks, caso, né, a gente mude aqui o parâmetro do Notify, né? Então dá para fazer algo nesse sentido. Aí vai da necessidade. Então é mais um recurso para a gente usar. Certo. Então vamos agora aqui para o exemplo 19. Tá? Vou abrir aqui o exemplo 19. Neste exemplo, nós vamos usar aí para demonstrar o uso de contagem das tasks notification, certo? Então, a mesma ideia que nós fizemos lá para o contador binário, né, o semáforo contador, nós vamos fazer aqui para a task notification. Então, a gente pode usar também uma estrutura mais otimizada, mas que funciona aí similar ao semáforo contador, certo? Nós vamos perceber aqui, né, o código é praticamente o mesmo, tá? A parte aqui também do callback, mesma coisa, tá? E o que nós vamos fazer aqui no tratamento é pegar o retorno dessa task notify take, tá? Então nós conseguimos verificar quantas notificações tiveram, nós armazenamos nessa variável auxiliar e em seguida nós imprimimos, tá? Então sempre que tiver alguma notificação aqui, ele vai sair desta, né? Não vai ficar esperando, ele vai tratar e vai inverter o LED, tá? Vamos ver o efeito disso aqui na prática. Vou fazer o upload para a placa, abrir aqui o terminal e agora vou pressionar então o botão para gerar as interrupções. Então, ó, ele gerou uma, 4, depois, né, aconteceu o bounce, né? Gerou outras interrupções e aí teve o 4, 3, 2 e 1. É interessante notar que neste caso nós não estamos zerando, tá? Então foi mudado aqui para pedir false, tá? Então ele vai pegar todas as interrupções que tiveram e vai tratar, certo? Então pode ser que, dependendo, eu possa apertar várias vezes aqui, ó, e vai ter diversas interrupções. Se eu, durante o tratamento, pressionar mais, ele vai acumular, né, essas novas interrupções e aí a gente vai tratando. Funcionamento bem similar ao semáforo contador, tá? Diferença que é usando aí o Task Notification, que é uma estrutura mais otimizada aí para a comunicação entre, no caso aqui, uma interrupção e uma tarefa, certo? Então, dando sequência aqui, vamos ver agora um exemplo usando a notificação entre tarefas, tá? Então não vamos usar mais a interrupção. E agora foram criadas aqui então duas tasks, tá? Então o protótipo das duas, handle das duas e a inicialização aqui de cada uma, né? Então as duas são bem similares, sendo que task 2 tem a prioridade 2. A única diferença entre as duas. Na inicialização de hardware foi feito aí a parte do configuração dos pinos, o LED como saída, o botão como entrada e a serial 9600. Então, neste caso aqui não foi feita a configuração de nenhuma interrupção de pino. Task 1, ela é responsável pelo tratamento do LED. Então, ela fica guardando uma notificação, tá?
quando chega essa notificação, ela não limpa, né? Então tá pedir false. A gente pode até deixar algo mais interessante para ficar melhor, pedir true, ele limpa, né? Então a gente vai garantir que só pegue uma vez, e aí o LED vai inverter uma vez. Tudo bem que lá na task 2 a gente está tratando isso para mandar uma vez só quando o botão está pressionado. Beleza, aí ele vai imprimir uma mensagem e inverter o estado do LED. Então, tudo isso aqui de forma didática, tá? Não é nada assim uma aplicação, é só para a gente ver o funcionamento mesmo da API, beleza? Aí aqui na task 2 nós fazemos o tratamento, né, da leitura do botão. Então tem uma variável auxiliar, de bouncing, que fica contando o tempo aí para passar o tempo de bouncing. Então se o botão for pressionado, vai para low, conta aqui o tempo, né? Esse tempo é múltiplo de 10 milissegundos, então chegando aqui em 10 vezes, passou 100 milissegundos, o sinal está estável e aí nós vamos fazer a ação. Tá? Então, reinicio essa variável de filtro e imprime uma mensagem e aí notifica a task 1. Então, a gente já direciona diretamente para a task 1. Então, é uma estrutura bem bacana, porque a gente consegue direcionar, dependendo da aplicação, vamos supor que uma hora eu preciso direcionar para uma task, outra hora para outra. Então, dentro da mesma task aqui, a gente consegue fazer isso. O Notify vai diretamente para onde a gente quer. Beleza, notificou, a task aqui vai ser liberada e vai inverter o estado do LED. Então vamos ver aqui o funcionamento. Vou gravar aqui na placa. Maravilha, agora é só abrir a serial. Vou apertar o botão, notifica a task 1 e inverte o LED. Então meu LED aqui inverteu. Vou apertar mais uma vez. Isso aí, então eu aperto aqui e ele está mandando notificação. Muito legal. Então é isso. Deixo aqui para vocês então este conteúdo, Task Notification. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me acionar. E deixo o exercício aí também para vocês nas atividades para fixar, né, este conteúdo sobre Task Notification, onde a gente finaliza aí as principais APIs do FreeRTOS. Tá? Lembrando que aqui a gente está usando o ESP32 como base, também usamos aí o API, né, o Arduino como framework, mas a API do FreeRTOS ela pode ser usada, né, para a plataforma que você estiver utilizando, não vai depender da plataforma, sim da API. Então essa API que vocês estão aprendendo vai dar para programar qualquer microcontrolador que tenha suporte ao FreeRTOS. Legal? Beleza, pessoal? Até mais.